Muito bom dia! Que bom ter a sua companhia em mais um Campo Vivo. No programa de hoje, você vai acompanhar temas importantes para o agro e conhecer histórias que inspiram quem produz. Veja então o que vem por aí. Estiagem aumenta o perigo de incêndios em Goiás e reforça um alerta importante para todo o campo. A colheita do algodão avança com boas perspectivas. A menor pressão do bicudo e o monitoramento constante ajudam a proteger a safra. Da lavoura para as novas gerações. Família mantém viva a tradição na produção de morangos. Um laboratório no oeste do Paraná mostra como inovação pode abrir novos caminhos para a produção de queijos. Tecnologia e capacitação abrem novos caminhos para a fruticultura no Cerrado. Tudo isso e muito mais você confere agora. Então, vem ficar bem informado aqui com a gente, porque o nosso Campo Vivo já está no ar. Com a estiagem e o aumento de risco de queimadas, Goiás entrou em situação de emergência ambiental por 120 dias. A medida reforça as ações de prevenção e combate ao fogo e serve de alerta também para outras regiões que enfrentam estiagem e baixa umidade. Ana Beatriz Melo mostra todos os detalhes. O decreto tem validade inicial de 120 dias e é adotado em um período de maior atenção para o Estado, quando as condições climáticas aumentam o risco de incêndios florestais. A medida permite ampliar a atuação dos órgãos responsáveis e fortalecer as estratégias de prevenção e combate ao fogo. O Estado de Goiás decretou a situação de emergência ambiental por conta também da caracterização atípica do fenômeno El Niño. Esse fenômeno, de uma forma mais forte do que o habitual, nos traz algumas preocupações, mas nós já trabalhamos com planejamento para responder a essas ações, sobretudo com relação aos incêndios florestais, de uma forma firme. Em caso de necessidade, o Estado poderá contratar equipes temporárias, adquirir equipamentos e reforçar a estrutura de combate aos incêndios por meio de procedimentos emergenciais previstos em lei. Outra medida importante é a suspensão das queimadas em áreas de vegetação entre os dias 1º de julho e 31 de outubro. Porque ainda existe algumas licenças de queima em zona rural, diferente da zona urbana, que o uso do fogo é proibido o ano todo. Nesta época do ano, a vegetação seca, o calor intenso e a baixa umidade favorecem a propagação do fogo. Com a influência do fenômeno El Niño, o cenário exige ainda mais atenção. Por isso, o decreto reforça as ações de prevenção e a colaboração da população. Estamos trabalhando aí desde janeiro, apesar do período de chuva, sim, vislumbrando a questão do período de estiagem, já que esse ano tem um ano de El Niño, força aí nós termos um período seco mais prolongado, as chuvas vão ter uma dificuldade no seu retorno, mas sim, nós já estamos trabalhando isso há muito tempo enquanto governo, várias secretarias unidas, cada um na sua missão para estar desenvolvendo essas atividades. Em 2025, o Nordeste goiano concentrou 50% da área queimada registrada em Goiás. O Norte e o Nordeste goiano nos traz mais preocupação por ser os últimos remanescentes de cerrado típico que nós temos no nosso estado. Ao identificar um foco de incêndio, a orientação é comunicar os órgãos responsáveis, como as polícias militar e civil. Para o combate às chamas, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tentar controlar o fogo por conta própria. O alerta não fica restrito a Goiás não, hein? As regiões onde a seca e a baixa umidade aumentam o risco de queimadas, o produtor precisa redobrar os cuidados, evitar qualquer situação que possa dar início ao fogo e manter, claro, a propriedade preparada para uma possível emergência. O Sicoob está presente no dia a dia de quem acredita no cooperativismo, no desenvolvimento e em novas oportunidades. Vem comigo conferir essa história. Se não tivesse o agricultor ou o produtor na roça. Para nós é orgulho, né? Tá na roça, né? Se tivesse o agricultor, o que seria? Se o agricultor não produz, a cidade não come, né? Sem o agro, a gente não é nada, né? O Sicoob agradece a quem cultiva mais que alimento. Cultiva raízes, sonhos e um país inteiro. Sicoob, o agro gira com a sua história.
Sicoob, mais que uma instituição financeira, uma cooperativa que caminha junto com você. A colheita do algodão avança com boas perspectivas para os produtores. Nesta safra, a menor pressão do bicudo trouxe um alívio, mas o monitoramento das lavouras continuou rigoroso para evitar perdas causadas por outras pragas. Acompanhe todos os detalhes. Em Goiás, os produtores aceleraram a colheita do algodão. Em Montevidéu, no sudoeste do estado, o cultivo enfrentou desafios principalmente pela irregularidade das chuvas. Mesmo com os avanços em tecnologia e pesquisa, o clima continua sendo um fator decisivo para o produtor goiano, que afetou o desenvolvimento inicial das lavouras nesta safra. A gente tem normalmente 2 tipos de algodão aqui sendo plantado, em 2 épocas, é o algodão safra e o algodão safrinha. Para o algodão safra, que é plantado normalmente em dezembro, dependendo da região do estado, a gente teve alguns desafios. No finalzinho do ciclo, perdeu um pouco de produtividade porque a chuva também não favoreceu tanto e cortou mais rápido. Em abril a gente teve a última chuva. Então afetou sim um pouco a produtividade do algodão. Mas na safrinha, feito no pivô, a gente conseguiu atender bem a expectativa da cultura e esse ano a gente acha que vai ser melhor em termos de produtividade do que o ano passado. O bicudo do algodoeiro é uma das principais pragas que afetam a cultura e, dependendo do ataque, pode representar perdas de 70%. Mas nesta safra não deu muita dor de cabeça ao produtor. Mas o monitoramento precisou ser constante, já que outras pragas afetaram o desenvolvimento na lavoura. A gente teve problema com trips na fase inicial, que é uma praga que migra da soja, na colheita da soja para o algodão, que coincide com as janelas de finalização da soja e início da cultura do algodão. Mosca branca, que se estendeu até os 120 dias, também tivemos muito problema com mosca branca e a gente sabe que o controle não é tão eficiente. Mas também tivemos pontos positivos. O bicudo do algodoeiro, os produtores conseguiram manejar ele com mais intensidade e conseguiu um desafio, atender esse desafio de controlar a praga e deixá-la num nível mais baixo. Mesmo com o clima desfavorável, a cultura mostrou resiliência e deve alcançar um bom desempenho. Segundo Antônio, a produtividade deve superar a do ano passado. A gente está com algumas expectativas, agora a gente precisa entender regionalmente como é que vai ser. Então a gente não tem essa estimativa bem clara ainda, mas a gente está esperando aí alguma coisa perto dos 300 arroba por hectare em média no estado. O estado é um dos maiores produtores do Brasil. Na última safra, Goiás foi responsável por elevar a produtividade da fibra no país, superando os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Bahia. Com esse desempenho, Goiás ainda tem potencial de expandir a área cultivada nos próximos anos. A região norte do estado reúne condições favoráveis para essa expansão, mas o crescimento da atividade depende de investimentos e de melhorias na infraestrutura, já que a cultura exige alto nível tecnológico. É um investimento bem mais alto, uma cultura que exige bastante manejo, bastante atenção e também máquinas e mão de obra especializada, para conseguir conduzir e ter um bom desenvolvimento dessa cultura. Mesmo com a menor incidência do bicudo nessa safra, o monitoramento das lavouras continua sendo fundamental. O manejo preventivo ajuda a reduzir perdas, proteger a produtividade e manter o potencial de crescimento do algodão. O Campo Vivo faz uma rápida pausa, mas daqui a pouco tem muito mais informação do agro para você. Vamos conhecer uma família que faz do cultivo de morangos uma tradição que passa de geração em geração. E como a tecnologia e a capacitação estão abrindo novos caminhos para a fruticultura no Cerrado. Tem até mirtilo ganhando espaço entre os produtores. Tem muita informação te esperando ainda por aqui. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta. Segue aqui com a gente, porque ainda temos muito mais informações e boas histórias do agro para você.
No Paraná, uma família de Cascavel mostra como a produção de morangos pode atravessar gerações. O cultivo exige cuidados durante todo o ano e depende também das condições do clima. Uma rotina que, além de garantir a produção, ajuda a manter os mais jovens ligados à vida do campo. Essa aí é a Natália. Ela tem 9 anos e há um bom tempo frequenta a produção de morangos da família. Quando não está na escola, está aqui, entre um pé e outro da fruta, ajudando e aproveitando também. Eu ajudo a colher, né? Ajudo também a puxar a caixinha e como também. A Natália é filha da Júlia, que também foi criada em meio aos morangos. Hoje, ela trabalha dando continuidade ao negócio, produzindo e vendendo morangos, especialmente para atender o mercado cascavelense. Aqui a gente planta morango há mais de 36 anos. O pai mexe com morango. Eu nem era nascida, já eles trabalhavam com morango. E daí foram inovando, assim, buscando mais tecnologia, modernizando. Hoje a gente tem as estufas, né, e planta no chão e vai vendo que vai se adaptando melhor, né, com o clima daqui, para buscar sempre o melhor para os nossos clientes, né? Os frutos são encantadores, mas o que o morango tem de bonito tem de delicado. Por isso, a propriedade tem sempre muito trabalho. Já começando na escolha da variedade, que precisa ser pensada levando em consideração as condições climáticas da região. O morango, ele é uma fruta que ele gosta assim bastante do frio, mas porém assim para ele ficar saboroso, gostoso, ele precisa do sol, né? A gente faz análise do solo, coloca tudo que precisa para o morango produzir e a gente passa adubação foliar, produto assim que precisa para ele ficar gostoso, assim, né? Para ter o sabor, tudo os nutrientes assim que ele precisa para ele ficar grande, ficar bonito, ficar docinho, né? E depender do tempo não é uma tarefa fácil, né? A geada não chegou muito forte neste ano, então não prejudicou o cultivo. Mas a quantidade de chuva é crucial para o bom desenvolvimento da fruta. Por isso, a produtora espera que nos próximos meses a chuva chegue, mas apenas na quantidade suficiente para ajudar no desenvolvimento e não o contrário. Esse ano o tempo está colaborando, a previsão é de chuva, né, no mês de setembro, mas a gente espera que o tempo colabore para ter uma produção boa, né? Olha o tamanho desses morangos. Essa variedade aqui é chamada de Florida Beauty. Na propriedade onde a gente está, são mais de 50 mil pés de morango. A colheita começa ainda em maio e segue até o mês de dezembro. O forte mesmo da colheita é setembro, né? Mas a gente começa ali a tirar morango finalzinho de maio e vai até dezembro. A produção toda começou com o seu Deco, que continua acompanhando o trabalho de pertinho. Para ele, ver os filhos cuidando de tudo dá muito orgulho. E ver a neta amar morangos assim como ele, também é uma felicidade sem tamanho. Para mim é uma alegria, eu acho que para todo pai que vê o filho dando continuidade, né, no que ele começou, é muito importante. Essa história, gente, mostra um desafio que faz parte da realidade de muitas propriedades rurais pelo Brasil. Garantir a continuidade da produção entre as gerações que vêm por aí. Quando os mais jovens participam da rotina e enxergam oportunidades no campo, a tradição da família também ganha novos caminhos. No Distrito Federal, produtores estão investindo em tecnologia e capacitação para ampliar a fruticultura no Cerrado. Em um dia de campo promovido com o apoio do Senar, eles conheceram novas técnicas de irrigação e experiências com cultivo de mirtilo. Uma cultura que vem ganhando espaço na região e mostra como inovação e assistência técnica podem abrir novas oportunidades também em outras áreas produtoras. Os produtos expostos na mesa são derivados de uma fruta que tem ganhado cada vez mais espaço no Cerrado, o mirtilo. A Nájila embala os pedidos que acabaram de chegar. A produção é dela e do Bruno, que decidiu investir na cultura há 1 ano e meio. A aceitação está muito grande dessa fruta e, por se tratar de uma pequena propriedade, a nossa, a gente consegue agregar um alto valor
dentro desse pequeno espaço. Então isso foi um atrativo muito bom que a gente teve aqui para estar começando essa implantação. A produção do Bruno está concentrada nesta área de meio hectare. São 5.000 plantas que no último ciclo renderam cerca de 400 gramas de mirtilo cada uma. Os pés estão carregados, em breve haverá uma nova colheita com boa expectativa. Resultado que é fruto também do trabalho contínuo da assistência técnica rural. Dá para se definir uma palavra, né? Resultado. O acompanhamento técnico recebido pelo Bruno durante a implantação da lavoura de mirtilo veio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito Federal, o Senar-DF. Satisfeito com os resultados, ele abriu as portas da própria chácara para receber outros produtores em um dia de campo dedicado à fruticultura. Nos meses de julho e agosto, nós estamos promovendo em várias cadeias produtivas oportunidades para esses produtores conhecerem, né, a produção de case de sucesso nosso, novas oportunidades, fazerem network, conhecerem um pouco do trabalho que é feito. Entre os temas abordados no dia de campo, a irrigação foi destacada como um dos principais fatores para o sucesso de quem pretende investir na fruticultura no Distrito Federal. A gente está no Centro-Oeste e aqui é um clima que é totalmente atípico, vamos dizer assim. Então a gente tem duas zonas bem definidas, né? A quadra chuvosa e a quadra mais seca. E a irrigação entra nessa quadra seca, principalmente para complementação, né? E suprir essa necessidade hídrica das culturas. Na plantação de mirtilo do Bruno, o sistema utilizado é o de irrigação localizada por gotejamento. A tecnologia leva água e fertilizantes por meio dessas mangueiras diretamente às raízes das plantas. Porque aqui é uma cultura que está plantada no substrato. E o substrato ele não tem essa capacidade de reter bastante umidade e segurar nutrientes. E por se tratar de um sistema semi-hidropônico, é preciso trazer o nutriente até a planta através da irrigação. A fruticultura no Distrito Federal segue em expansão e mostra potencial para ocupar cada vez mais espaço nas propriedades rurais. E quem pretende investir no setor pode contar com diferentes formas de apoio e orientação. A experiência mostra a importância de conhecer bem as condições de cada região antes de investir em uma nova cultura. Irrigação adequada, capacitação e acompanhamento técnico podem ajudar o produtor a reduzir os custos e encontrar novas alternativas de renda dentro da propriedade. A gente faz mais uma pausa rapidinha no Campo Vivo, mas continue aqui com a gente porque daqui a pouco tem muito mais informação do agro para você. Um laboratório do oeste do Paraná mostra como a inovação pode abrir novos caminhos para a produção de queijos. Tem muito mais te esperando por aqui. O Campo Vivo e eu voltamos em instantes. O Campo Vivo está de volta! Tem muito mais informações e histórias de sucesso no nosso agro. Então, vem comigo! No oeste do Paraná, pesquisa e tradição se encontram na produção de queijos finos. Em um laboratório do Bioparque, tecnologia, criatividade e conhecimento são usados para desenvolver novos produtos e valorizar a produção local. Um exemplo de como a inovação pode também abrir novos caminhos para o setor em outras regiões do país. Enquanto o queijo descansa, ele continua vivo, mudando um pouco a cada dia até alcançar o ponto ideal. Aqui no Laboratório de Produção de Queijos Finos do Bioparque, o tempo é um ingrediente tão importante quanto a criatividade. Aqui são desenvolvidos novos tipos de queijos finos para que produtores da região possam reproduzi-los e vendê-los no mercado. Eu sinto que é a continuidade de uma ideia. Quando começamos com o Bioparque, a gente sabia do problema da bacia leiteira, do pouco dinheiro que eles ganhavam pelos queijos coloniais, os nossos associados. E aí, por que não começar a trabalhar com queijos finos? A gente conheceu Brie, Camembert, os mais diversos, quando a gente era estudante na França. Quando eu fiz meu doutorado, a gente conheceu esses queijos e tudo isso.
E a gente disse, para aí, nós podemos dar valor agregado a esse pessoal que trabalha com a bacia leiteira. É uma transferência de tecnologia que leva em conta o grande potencial da região oeste, uma importante bacia leiteira. O laboratório leva a ideia e também oferece todo o suporte ao produtor. É um trabalho bem minucioso, vamos dizer, né? Porque um desenvolvimento em laboratório é diferente de uma transferência no produtor, então a gente tem que ter essa atenção e adaptar o que a gente desenvolve aqui dentro para aplicar no produtor. Tem que ter toda essa atenção da capacidade produtiva do produtor, da forma com que ele vai receber essas informações e conseguir adaptar no seu dia a dia, na sua rotina de produção. E até então eu fazia queijos coloniais e não tinha um acompanhamento da qualidade do meu queijo. E a partir que eu entrei no projeto do Bioparque, a gente tem um acompanhamento semanal de todos os exames, né, da propriedade de nosso tipo de leite. E no início a gente também teve o acompanhamento da genética, que a gente diminuiu a quantidade de rebanhos e aumentou a qualidade de leite e a quantidade. Então, fez a diferença na produção de queijos. O trabalho é liderado pelo Kennedy. Ele se embasa em grandes conhecimentos científicos, mas muito antes disso conheceu a magia que existia nas mãos da avó. A minha principal referência, minha principal situação com afeto e queijos é a minha avó materna. Então ela produzia leite e eu sou uma criança hiperativa e a minha felicidade era acordar às 4h30 da manhã, sair correr atrás da vaca e fingir que eu estava ordenhando. E eu tinha até um tarozinho que eu levava até o fogão a lenha para ajudar ela a produzir o queijo. Então ela ordenhava, levava o leite para cima do fogão a lenha e produzia a pecinha de queijo e deixava maturando. E aí a gente sempre tinha a situação de que eu morava muito longe. Eu morava no Paraguai, ela morava em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. A gente se via uma vez por ano, aí ela mantinha aquele queijo maturando por um ano, até a gente visitar de novo, ela abria e era aquela festa. Isso tudo moldou muito o meu sentimento com relação a queijo. Um cuidado parecido tem a Isabelle. Mesmo com uma feição tão jovem, é conhecida como a mãe dos queijinhos. É dela a responsabilidade de acompanhar a execução do que foi planejado. Na maturação eu cuido toda da parte, todos os dias da viragem, então tem que ter esse cuidado de todo dia virando ele. Alguns queijos específicos também tem a parte da lavagem de casca, que é um tratamento que fazemos também, então todos os dias a gente tem que ir, lavar o queijo, virar, lavar no outro dia. E toda a parte também do cuidado depois que sai da prensa. Então começa ali e depois vai para a maturação. E essa busca incessante pela excelência trouxe premiações. Pelo segundo ano consecutivo, o laboratório ganhou o prêmio Melhor Queijeiro do Brasil, durante a 4ª edição do Mundial do Queijo em São Paulo. Esses 2 queijos fazem parte do conjunto campeão, o Planeta e o Meteoro. E ainda tem um terceiro, o Buraco Negro, que só foi feito para a premiação. Quem provou, provou. A propósito, utilizou técnicas avançadas de ciência dos alimentos para simular texturas, sensações térmicas e sabores surpreendentes. A gente aprendeu que, se tratando de queijo, as possibilidades são infinitas. Quando você domina a arte de fazer o queijo, você consegue transformar ele naquilo que você quiser. Então, a primeira vez, nós utilizamos uma fruta cítrica, que era para trazer brasilidades para o queijo. A gente usou o maracujá e a gente conseguiu trazer aquela aparência de maracujá e aquele sabor bem característico. Dessa vez, a gente precisava trazer referências à Via Láctea. Então, a gente pensou em planetas coloridos com mesclas de colorações, em meteoros, e não só nisso, a gente também incluiu a parte das sensações além do paladar, né? Então, não só sabores e odores, a gente trouxe sensações mesmo, como aquecimento e resfriamento. Eu acho que esse é a grande questão aqui dentro. A gente utiliza muito a nossa criatividade, principalmente a gente sabe fazer com que ela se torne um produto extremamente adequado. E desses queijos premiados, a gente vai ter o prazer de provar o queijo Planeta. E o Kennedy vai me ajudar aqui um pouco nas sensações, aqui para me ajudar a descrever, viu, Kennedy? Vamos ver, o que é para eu sentir aqui? Esse queijo ele foi desenvolvido primeiro para você sentir a textura dele. Então você vai ver que ela é bem diferente, ela precisa ser mastigada, mas ao mesmo tempo ela engloba o seu dente, ela vai se fundindo e vai apresentando sabores. Primeiro de um queijo muito equilibrado, um sal bem balanceado,
uma acidez muito leve e uma vontade de comer mais e mais e mais e mais desse queijo. E quando você termina de engolir, de mastigar e depois de engolir, você consegue sentir que ele traz um leve frescor. Então esse queijo ele veio com esse propósito, trazer uma surpresa, uma sensação final, que não adianta ele só ser bonito, né? Ele precisa ser muito equilibrado, muito gostoso e contar toda uma história também. Nossa, meu Deus. No prêmio, a nota maior era 7, né? A minha vai ser 10. Meu Deus, que delícia. Diferente, né? Nossa. Muito bom. A riqueza de detalhes e a precisão encantam. A fusão entre as cores e a semelhança com a superfície de um planeta são impressionantes. E olha o meteoro, perfeito em suas imperfeições. Mas essas receitas não vão para ninguém por enquanto. São segredo que ainda será patenteado. As premiações são a celebração do trabalho dessa equipe. São uma demonstração de que é possível desafiar a lógica e criar de forma infinita. Mas os troféus são a base de algo ainda mais grandioso que está sendo construído aqui. Essa é uma coisa muito, muito legal que o projeto proporciona, que o projeto traz, que é essa saída do tradicional, início e o conhecimento do que é um produto de alto valor agregado, do que é um queijo fino e de como a gente consegue acrescentar isso no mercado. A gente está no meio da transição aqui no Oeste Paranaense e a gente tem observado uma aceitação e um movimento de mercado muito grande. Por quê? Nós temos produtores e esses produtores, nas questões dos últimos 2, 3 anos, trouxeram mais de 70 medalhas de reconhecimento de qualidade dos produtos desenvolvidos em conjunto com o laboratório. Então, os produtos que a gente faz aqui, a gente entrega para os produtores e eles produzem, estão sendo reconhecidos em medalhas regionais, nacionais e internacionais também. E esse trabalho mostra como a união entre pesquisa, tecnologia e experiência no campo pode agregar valor à produção. E assim encerramos mais uma edição do nosso Campo Vivo. Muito obrigada por começar o domingo com a gente e acompanhar as notícias, as novidades e as histórias de quem faz o agro brasileiro acontecer. Quer assistir novamente ou perdeu alguma reportagem? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e confira todo o programa completo por lá. E lembre-se, o Campo Vivo também tem espaço para a sua história. Envie uma sugestão de pauta, comentários e informações pelo nosso WhatsApp 43 99993 1360. Eu sou Luli Barbeiro e espero você no próximo Campo Vivo Inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. E é claro, eu espero por você. Uma ótima semana. Tchau!